Deus tem um cuidado especial com aqueles que mais sofrem. Na liturgia deste domingo, 30º do tempo comum, veremos na primeira leitura que o papel do profeta, além de anunciar e denunciar, é também animar, pela palavra de Deus, as pessoas que estão sem esperança e perderam sua autoestima. Ele diz que Deus tem um cuidado especial com aqueles que mais sofrem. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, nos diz que a experiência de Deus toca o nosso coração e gera a alegria que ninguém poderá nos tirar. O Papa adverte: há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. Consequentemente, um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral. O Papa vê no desânimo e no egoísmo uma ameaça à fé. Desenvolve-se a psicologia do túmulo, que pouco a pouco transforma os cristãos em múmias de museu, desiludidos com a realidade, com a igreja ou consigo mesmos. Vivem constantemente tentados a apegar-se a uma tristeza melosa, sem esperança, que se apodera do coração como o mais precioso elixir do demônio. Ele também nos diz para não deixar que nos roubem a alegria e a esperança, pois algumas pessoas, nos tempos atuais, não veem senão prevaricações e ruínas. Mas a nós parece-nos que devemos discordar desses profetas de desgraças, que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. Quem começa sem confiança, perdeu de antemão metade da batalha e enterra os seus talentos. Como o profeta Jeremias, o Papa Francisco anuncia a esperança para os pobres. Deseja uma igreja pobre para os pobres. Mas além de ser pobre para os pobres, a igreja querida por Francisco é valente na hora de denunciar o atual sistema econômico, injusto desde a raiz. Ele nos faz um apelo: somos chamados a descobrir Cristo neles, não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, escutá-los e compreendê-los. Em Gálatas capítulo 12, versículo 10, o critério-chave da autenticidade da igreja é não se esquecer dos pobres. Em Mateus capítulo 25, versículo 34 ao 40, a misericórdia para com os pobres é a chave do céu. O Papa fala por aqueles que não têm voz. Ninguém se preocupa quando ele abraça os doentes e ama os pobres. Mas quando ele se atreve a refletir sobre as causas morais e estruturais da pobreza, essa é outra questão. Como Dom Helder Câmara, outro arcebispo profético da América Latina, observou notoriamente: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. Certas coisas nunca mudam. Na segunda leitura, a palavra de Deus nos diz que todos somos cercados de fraquezas. Por isso devemos ter compaixão uns pelos outros. Na grande família humana, somos todos por um por todos e todos por todos. No Evangelho, vemos que Jesus sai de Jericó em direção a Jerusalém. Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho, isto é, imobilizado pelas suas carências, sem horizontes, não sabe onde ir, totalmente dependente. Está à margem da alegria de viver e conviver com dignidade. Mas nisto, ouve dizer que Jesus estava passando. Então toma consciência de que Jesus está muito perto de sua vida, de suas dores, carências e sofrimentos. Começa a gritar: tem misericórdia de mim. Como diz uma canção muito edificante para a nossa alma: tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim. O texto diz que muitos o repreendiam para que calasse. Aqui vemos
que a sociedade que manda o cego calar é a mesma que trama o fim de Jesus. Não tolera quem vê a realidade a partir dos oprimidos. Não se importa com os gritos dos que passam fome e que estão carentes de cidadania. Não toleram a luta e a pressão popular. Querem silenciar os profetas, pois vivem na total ignorância, com ódio no coração e cegueira moral. Querem que a miséria permaneça oculta, que não se mostre, que não perturbe. São os ricos na real miséria, cegos de Deus. O grito do cego é o mesmo grito do povo pobre e oprimido que incomoda os bem instalados. Os que estão tranquilos na sua vidinha cotidiana e não desejam mais um competidor nos seus espaços e privilégios. Os que se sentem ameaçados pela ascensão do pobre. A história de Bartimeu pode se repetir ainda em nossos dias quando nos opomos à conquista dos marginalizados. Mas Bartimeu venceu os impedimentos daqueles que o mandavam calar-se. Jesus ouviu o seu grito, parou e mandou chamá-lo. Deus ouve o clamor dos oprimidos, vê a miséria, conhece os sofrimentos e desce para ajudá-los. Graças a Deus, próximo ao cego estavam pessoas solidárias, pastorais sociais, que, sensíveis à sua condição desumana, o chamam para uma experiência de Deus libertador. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Então ele rompe com a margem, salta para a vida nova, compreende que cegueira é não ter fé, não ver o projeto de Deus, que quer vida em abundância para todos e não só para uma pequena minoria que domina a imprensa de forma maléfica e impede políticas públicas de inclusão dos menos favorecidos. A iniciativa da fé fez com que recobrasse a visão e, iluminado e liberto, seguisse Jesus. Com isso, nos ensina que, por mais dura que seja a realidade, sempre é possível mudá-la para melhor. Enfim, o princípio da fé é reconhecer a miséria, invocar a misericórdia e, alcançar da graça, seguir Jesus, multiplicando o bem. Ele passou a vida fazendo bem. Neste sentido, Bartimeu é cada um de nós. Jesus nos ajuda a abandonar o manto do egoísmo e da submissão às ideologias dominantes para nos tornarmos pessoas solidárias e comprometidas com um mundo melhor, mais humano e digno. Mesmo seja velhos, temos que todos os dias nascer de novo. Boa reflexão e que possamos produzir muitos frutos para o reino de Deus.